Esse anime já começa num dia normal na escola, com um monte de fofoqueiro olhando e falando sobre os presidentes do conselho estudantil, achando que eles realmente namoram, a Suzune e o Kazuki. Só que o Zoto não tá nem ligando pra isso, ele prefere ajudar os passarinhos. E ele realmente acha que existem pessoas que são o centro das atrações. Só que ele é uma pessoa totalmente normal, um estudante como qualquer outro, mesmo querendo alguma coisa mais diferente e extraordinária na vida. Quando ele vai sair da escola, ele percebe que tá chovendo, só que alguém acabou roubando o guarda-chuva dele. Ele até pensa em roubar um também, só que acaba desistindo. Ele decide esperar a chuva passar em um pouquinho de tempo e depois aparece a presidente Suzune, que diz que logo a escola vai fechar. Na mesma hora ele decide ir na chuva mesmo, só que a Suzune acaba impedindo ele, falando que isso ia manchar a imagem do conselho estudantil. Então aparece o vice-presidente Kazuki, que oferece o guarda-chuva à reserva dele. A Suzune pergunta se eles se conhecem e ele diz que são só colegas de classe. Depois de agradecer a ajuda dele, ele diz que Kazuki pode chamar ele de Usoto, e ouvindo isso, a Suzune diz que também vai chamar ele assim. O vice-presidente convida o Usoto para os três irem para casa juntos. E ele fica todo animadinho porque vai sair com as pessoas mais descoladas da escola. No caminho para casa, ele diz que não achou que o Kazuki fosse tão amigável, já que só vê ele conversando com as garotas da escola. E ele diz que só responde elas porque elas que vêm conversar com ele. Depois disso, ele comenta que achava que a Suzune era menos acessível, porque para a maioria da escola ela é basicamente uma deusa. E ela responde que é só uma garota normal, como qualquer outra, mesmo com o Kazuki dizendo que ela é a melhor aluna da escola, tanto nos esportes como nas matérias. Aproveitando a conversa, os outros perguntam se eles namoram, e eles dizem que não, que só andam muito tempo juntos por causa do conselho estudantil. Depois disso, a presidente elogia os outros, que fica sem entender nada, e ela explica que gostou dele perguntar direto pra eles, ao invés de fazer fofoca por aí, que nem aqueles fofoqueiros. Continuando a conversa, a Suzune pergunta se ele já tem ideia do que ele quer fazer depois de terminar a escola, e os outros falam que não tem ideia, e logo Kazuki percebe que a Suzune já tinha feito essa pergunta pra ele. E ela diz que faz essa pergunta porque ela mesma não sabe o que ela quer fazer no futuro. O Usoto fica surpreso que até a presidente não sabe o que ela quer fazer depois da escola, e ela explica que ainda não encontrou o que quer fazer, e ainda que sente que aquele não é o lugar dela. Mesmo não sendo como ela, o Usoto admite que entende esse sentimento dela. Do nada, os presidentes param na rua falando que estão ouvindo uns sons de igreja. O vice-presidente pergunta se os outros tá ouvindo também, só que ele diz que não tá ouvindo nada. Quando ele anda um pouquinho pra perto deles dois, um círculo mágico abre do nada no chão deles, assustando todo mundo, menos a Suzune, que fica toda animada e pergunta se eles vão para outro mundo de magia, monstros e grandes heróis. E os outros ficam até surpresos que ela gosta desse tipo de coisa. De repente, os outros acorda num lugar que ele nunca viu na vida. Parecia que ele tinha tomado um Boa Noite Cinderela e ele pergunta pro Kazuki onde é que eles estavam e quem eram aquelas pessoas em volta deles. Mas ele não tinha nem ideia do que ele estava acontecendo também. Ele olha pra cara da Suzune e percebe que a garota tá realmente sorridente, porque ela tá feliz por estar lá. Então o rei fala que o nome dele é Lloyd, o rei de Ling, e que invocou eles pra eles serem os grandes heróis porque o mundo estava sendo atacado pelo rei dos demônios. A Suzune já começa a comemorar, mas o pessoal tá realmente assustado. Ele diz que já tinham macetado os demônios antes, só que eles estão ficando cada vez mais fortes, e como último recurso ele teve que invocar os heróis com um ritual proibido. E cara, essa garota não para de sorrir de tanta felicidade. O Kazuki levanta e já começa a reclamar, porque ele tem família e não quer ficar naquele lugar. E o rei já manda papo pra ele, falando que não tem como mandar eles de volta, porque esse tipo de ritual não dá pra mandar de volta, só pra trazer as pessoas. O cara fica revoltado pra cima do rei e os guardas já apontam as armas pra cara dele. O Usoto levanta e fala que não adianta arrumar briga agora, porque não vai adiantar nada. O rei levanta e se ajoelha na frente deles, dizendo que promete que vai encontrar uma forma de mandar eles de volta, e que até lá eles podiam ajudar. Todo mundo se ajoelha junto e a Suzune aproveita para perguntar como é que ele sabe que eles são os grandes heróis, sendo que não sabe nada sobre eles. A serva do rei explica que o círculo mágico foi feito para invocar só as pessoas talentosas que escutaram o som daqueles sinos. O caso que lembra que a única pessoa que não ouviu nada foi o Zato, e ele acha que realmente foi envolvido naquilo tudo sem querer. Partindo para uma sala para descobrir as habilidades mágicas que eles tinham, a Suzune já fica toda animada sabendo como aquele tipo de coisa funciona, já que ela gosta desse tipo de coisa mágica. O Kazuki já aproveita a situação e pergunta se o Zato tá de boa com o que tá acontecendo lá, já que ele foi enviado acidentalmente. E ele responde que tá de boa e que não adianta ficar bravo, porque nada vai mudar. Eles olham pra Suzune e o Kazuki diz que eles tinham que ser mais positivos como ela, já que ela tava tão de boa com a situação. Com a bola mágica pronta, a Suzune fica toda animada e coloca a mão pra saber qual é a magia que ela pegou. Como a bola ficou amarela, a serva diz que isso significa que ela tem a magia de trovão e que ela tem muita mana. Na vez do Kazuki, a bola ficou branca, e isso significa que ele tem magia de luz. Ele pergunta pra que serve e a Suzune diz que é pra jogar laser nos inimigos e o Zato diz que ela não tem ideia do que ela tá falando. E ela já manda um olhar de ameaça pra ele dizendo que tá com a língua afiada demais, mas que gosta do jeito dele. A serva continua dizendo que a magia de luz é rara e perfeita para lutar com os demônios. Na vez dos outros, a bola ficou verde esmeralda, e eles já falam que aquela cor é muito bonita. E eles perguntam qual magia era aquela, só que a garota tá desesperada e não fala nada. Ela só pega a mão dos outros e sai correndo para a sala do rei. Chegando lá, o rei pergunta se ocorreu tudo bem para saber a magia dos outros dois, e ela fala que tá tudo bem com eles, e o único problema é o Zato. O rei faz uma piada perguntando se ele tem magia da escuridão e ela fala que a bola ficou verde, e a cara de todo mundo muda totalmente. O rei fica todo preocupado perguntando se ela tem certeza, e o Zato também preocupado fica pensando se a magia dele era tão ruim.
e o rei fala que precisa mandar o garoto pro mais longe possível do reino porque a magia dele é extremamente rara. O cara fica sem entender nada e de repente uma mulher de cabelo verde brabona entra e deixa geral de cabelo em pé assustado, perguntando como foi o ritual pro rei. O rei, cagado de medo, nem conseguiu responder, e quando ela passa perto dos outros, ela se apresenta como Rose, a capitã da equipe de resgate do reino. A serva fala que vai apresentar os heróis em outra sala, falando que eles já conseguiram as magias. Geral respira aliviado quando ela tá saindo, só que o garoto abre a boca perguntando que magia verde era aquela que ele ganhou, e a Rose para na hora e vai correndo na direção dele. O rei desesperado pede pra serva afastar o Zato dali, e ela coloca ele numa bolha e joga ele lá para cima do céu. A Rose dá um sorriso demoníaco e corre na direção dele, mesmo ele no céu, ela dá um pulo e dá um soco na bolha, agarrando o Zato desacordado e pousando no chão. Ela grita na direção do rei, falando que vai transformar o garoto no melhor usuário de magia de cura respeitável. Mesmo com o rei gritando pra ela que o garoto foi invocado sem querer, ela continua andando e ignorando o rei. A Suzune e o Kazuki descobrem que ele foi levado, mas que ele não vai ser morto nem nada do tipo. Ele foi com a Rose pra morar com a equipe de resgate do reino. E a serva diz que ele tem a magia de cura, que é uma magia extremamente rara, e os usuários são muito raros e difíceis de achar. Então a Rose pegou o Zato pra treinar ele como subordinado dela. Eles não veem problema, então ela diz que o jeito de treinar dela que é o problema. Quando o Zato acorda, a Rose explica tudo pra ele, e que ele vai viver com a equipe de resgate a partir daquele momento. Ela apresenta os subordinados dela, que já chegam descontrolados porque dão medo, mas o Zato vai conviver com eles a partir de agora. Como eles estavam muito em cima do Zato, a Rose já mete um chute na cara de um deles pra eles saírem de cima. Nenhum deles usa magia de cura, mas tem outros 2 membros que usam, mas não estão lá agora. Com medo dela, ele já pergunta se não tem outra pessoa pra treinar ele, e a Rose ignora ele, falando que o treino já começa amanhã. Os caras já falam pra ele que esse treinamento vai ser pior que o inferno e começam a rir da cara dele. Na cama, ele já começa a pensar em como vai ser o treinamento, e ela já tá pensando em como vai ser treinar alguém de outro mundo. Esse anime acabou de começar e pra mim já é um dos melhores da temporada. Se você chegou no final do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. E deixa aqui uma sugestão de anime nos comentários pra eu falar no canal. Até a próxima.